Turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa aula de hoje, do componente curricular Língua Portuguesa, corresponde ao vídeo 25 e trata dos termos que acompanham o substantivo. Vamos abrir essa aula falando sobre adjetivo, mais uma classe gramatical a ser estudada. Então, eu peço que vocês acompanhem os slides com muita atenção, tá? E eu pergunto, o que é adjetivo? Bom, observem as imagens que eu trouxe. Nós temos aqui a imagem de duas flores, né? Flor e flor. A palavra flor dá nome a um ser, né? É um substantivo. Agora, quando eu digo que estas flores são diferentes, eu vou procurar palavras que caracterizem, que as diferenciem. Então, posso dizer que esta primeira flor é pequena, que a segunda é grande. Eu estou dando aí características à flor, tá? Posso dizer também que a pétala é uma parte da flor. Eu estou nomeando uma parte da flor, é o substantivo pétala. E posso também caracterizar a pétala lilás e a pétala rosa. As palavras lilás e rosa caracterizam o substantivo pétala. Então, pétala e flor são substantivos, lilás, rosa, pequena e grande são adjetivos. O que é adjetivo, pessoal? É a palavra que caracteriza um substantivo, seja um nome, podendo descrever sua aparência, a matéria de que é feito, sua finalidade. O adjetivo flexiona-se em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, para concordar com o substantivo. O adjetivo pode variar em grau. Vamos identificar aqui nessas frases o que é um substantivo e o que é um adjetivo, só para vocês compreenderem melhor essas duas classes gramaticais. Marina é uma menina inteligente. Observe as palavras menina e inteligente. Em menina, eu tenho um substantivo, porque está nomeando um ser. Em inteligente, eu tenho um adjetivo, porque está caracterizando o substantivo menina, tá? Que livros interessantes estou lendo? Observe aí as palavras livros e interessantes. Quem aí está nomeando um ser? A palavra livros. Quem aí está dando característica? Interessantes. Então, livros é substantivo, interessantes é adjetivo. Percebam a concordância aí. Livros, masculino plural, interessantes também masculino plural. Apesar de que interessante é um adjetivo invariável, porque não existe interessanta. Menina é feminino singular. Inteligente também está no singular. E também é um adjetivo invariável, porque não existe inteligenta, tá? A outra frase, moro numa cidade pequena e tranquila. Observe as palavras cidade, pequena e tranquila. Que palavra aí está nomeando? Cidade. Cidade é substantivo. Pequena e tranquila são características da cidade. Eu chamo de adjetivos. Compreenderam, pessoal? Substantivo nomeia seres. Adjetivos caracteriza os seres, tá? E eles concordam número, gênero, tá? E o adjetivo vai variar em grau, que é o que nós vamos estudar nessa aula ainda, tá? Atenção, porque as palavras, elas não estão arrumadas em gavetinhas, não, tá? Essas gavetinhas, elas podem se misturar. E uma palavra, ora pode exercer a função, né, de uma classe gramatical, ora pode exercer outra função, pode pertencer a outra classe gramatical. Quem vai determinar é o contexto. Atenção, o doente recebeu alta. Percebam aqui a palavra doente, né, que está destacado.
Doente aqui é substantivo, porque ele vem acompanhado de um artigo, tá? O artigo, ele vai acompanhar um substantivo, sempre acompanha um substantivo. Então, quando eu tenho uma palavra acompanhada por um artigo, eu tenho aí um substantivo. Diferente da frase 2, quando eu tenho Josefina está doente. No caso aqui, doente não é substantivo, é adjetivo, é uma qualidade da Josefina, tá? Na terceira frase, eu tenho o gaúcho adora churrasco. O gaúcho aqui, gente, é substantivo, porque ele está acompanhado de um artigo. Sempre que a palavra está acompanhada de um artigo, eu tenho aí um substantivo, tá? Quando eu digo João é gaúcho, gaúcho aqui é um adjetivo, tá? Inclusive é um adjetivo pátrio, porque indica a origem de alguém. Então, gaúcho é adjetivo porque é uma característica do João, tá bom? Muita atenção para essa informação. E agora, sobre a locução adjetiva. Percebam a frase. O amor de mãe é o mais forte de todos. Observe a palavra aí destacada, a expressão destacada, de mãe. Aqui, eu quero que vocês atentem para essas palavras que estão destacadas. O O é artigo, ele está acompanhando o substantivo amor. De mãe, pessoal, é uma qualidade de amor. Porém, ela é formada por uma expressão. Essa expressão eu chamo de locução adjetiva. Sabe por quê? Porque ela equivale ao adjetivo maternal. O amor maternal é o mais forte de todos. Então, de mãe é uma locução adjetiva, porque equivale ao adjetivo maternal. A criança sentia cólica no abdômen. Observe, o A é um artigo, criança é substantivo, tá? No abdômen é locução adjetiva. A locução adjetiva, ela equivale a um adjetivo. Era como se eu dissesse assim, a criança sentia cólica abdominal. Então, abdominal e maternal são o quê? Adjetivos. No abdômen de mãe, são locuções adjetivas. Então, o que são locuções adjetivas? Olha o conceito aí. Locução adjetiva é o conjunto de palavras, tá? Porque ele é formado por mais de uma palavra, com valor de adjetivo. Em geral, é formado por preposição mais substantivo. Por exemplo, amor de irmão. De irmão corresponde a fraterno, amor fraterno. Salário do mês. Do mês é locução adjetiva, corresponde a mensal, salário mensal. TV em cores é locução adjetiva, corresponde ao adjetivo colorida, TV colorida. Desenho sem cor é locução adjetiva, corresponde ao adjetivo incolor, tá bom? Então, muita atenção. Locução adjetiva é o conjunto de palavras que equivale a um adjetivo, tem valor de adjetivo. E agora nós vamos trabalhar os graus do adjetivo, tá, gente? Começando pelo diminutivo. Ó, observem. Essas frutas são docinhas. Docinhas, pessoal, é o diminutivo de doce. E doce é um adjetivo. É uma característica que eu dou para frutas, tá? A chuva fininha molhava o chão. Fininha é o diminutivo de fina. Fina é adjetivo. Então, aí eu tenho o adjetivo no grau diminutivo. Docinhas, fininhas. Fininha, tá? E o aumentativo. Observem, este homem é ricaço. Ricaço é aumentativo de rico. Rico é adjetivo. Então, ricaço é grau do adjetivo aumentativo. Que carro bonitão. Bonitão é aumentativo de bonito. Então, bonito também é adjetivo. Bonitão é o grau do adjetivo aumentativo, tá bom?
E o grau comparativo? O próprio nome já diz, ele compara. Pode comparar duas qualidades de um ser ou pode comparar uma qualidade entre dois seres. Então, vamos ao conceito. Grau comparativo estabelece uma comparação entre duas ou mais qualidades de um ser ou uma qualidade de dois seres. O grau comparativo estabelece três comparações. O grau comparativo de inferioridade, quando você usa a expressão menos que, menos do que. Percebam, o aluno é menos inteligente do que esforçado. Nesse caso, eu peguei duas qualidades do aluno, do ser, e comparei. E usei a expressão menos que. Então, estou comparando aí dois adjetivos de um ser, no caso é o aluno. Agora, o smartphone é menos útil do que o tablet. Percebam aí que eu estou comparando aqui dois seres, o smartphone e o tablet. E estou comparando eles com uma qualidade útil. Como eu usei a expressão menos que ou menos do que, é grau comparativo de inferioridade. O grau comparativo também pode ser de igualdade, quando eu uso as expressões tão quanto e tão como. Por exemplo, o aluno é tão inteligente quanto esforçado. O que eu comparei aí, pessoal? Comparei as duas qualidades do aluno, duas características de um ser. Ou então, eu tenho o smartphone é tão útil quanto o tablet. Eu tenho aí dois elementos que estão sendo comparados entre si com a qualidade útil. Como eu usei a expressão tão quanto, eu tenho comparativo de igualdade. E tem o terceiro comparativo, que é o de superioridade. Nesse comparativo, eu vou usar as expressões mais que e mais do que. Por exemplo, o aluno é mais inteligente do que esforçado. O smartphone é mais útil do que o tablet. Tá, gente? Então, entendam as expressões que são usadas nos comparativos. Menos que e menos do que, comparativo de inferioridade. Tão como e tão quanto, comparativo de igualdade. Mais que e mais do que, comparativo de superioridade. Tá bom? E agora, nós vamos apresentar o grau superlativo, que é dividido em relativo e em absoluto, tá bom? O grau superlativo relativo intensifica uma qualidade de um ser em relação a um conjunto de seres, que pode ser citado ou deduzido pelo contexto. Já o superlativo absoluto intensifica uma qualidade de um ser, mas sem fazer nenhuma comparação. Ele não vai comparar um ser com outro ser. Ele vai intensificar uma qualidade de um ser, tá bom? Vamos ver a subdivisão do relativo. O grau superlativo relativo se subdivide em superlativo relativo de superioridade, quando eu uso a expressão o mais ou a mais. E superlativo relativo de inferioridade, quando eu uso a expressão o menos ou a menos. Entendam, o relativo intensifica a qualidade de um ser em relação a um grupo de seres, tá bom? Já o absoluto, ele se subdivide em superlativo absoluto sintético, quando a intensidade é indicada pela terminação do adjetivo. Eu vou usar o sufixo íssimo, érrimo, ilmo, e vou subdividir o absoluto em analítico, superlativo absoluto analítico. Nesse caso, a intensidade do adjetivo é indicada por um advérbio mais um adjetivo, ou seja, vai ser um advérbio aí de intensidade, pode ser muito, pode ser bastante, mais um adjetivo, que é uma palavra que caracteriza.
Vamos aos exemplos para ficar mais claro? Olha aí, exemplificação do superlativo relativo de superioridade. As expressões o mais e a mais. Por exemplo, o aluno, aquele aluno é o mais participativo de todos. Percebam que eu estou comparando um aluno, né, um ser, a um grupo, né? Então, eu usei aí o mais porque é relativo de superioridade. Em relação à turma, ele é o mais participativo. Aquela menina é a mais bonita de seu grupo. Eu estou aí comparando um ser, a menina, em relação a um grupo de meninas. E é de superioridade porque eu uso a mais. Aquela menina é a mais bonita de seu grupo. O jogador era o mais esforçado da equipe. Olha aí, é relativo de superioridade, porque em relação à equipe, aquele jogador era o mais esforçado. Então, aí nessas frases eu tenho superlativo relativo de superioridade, tá? E quanto ao superlativo relativo de inferioridade, eu vou usar as expressões o menos ou a menos. Por exemplo, aquele aluno é o menos participativo de todos. Estou comparando um ser, um aluno, a um grupo de seres, a um grupo de alunos. Aquela menina é a menos bonita de seu grupo. Em relação àquele grupo de meninas, ela é a menos bonita. O jogador era o menos esforçado da equipe. Então, entre a equipe, aquele jogador era o menos esforçado. Nessas frases, eu tenho o superlativo relativo de inferioridade. Compara um ser a um grupo, a um conjunto de seres, empregando a expressão o menos ou a menos. Tá bom? E vamos continuar exemplificando. Superlativo absoluto sintético, tá? É usado com uma só palavra. Sintético vem de síntese, então ele sintetiza em uma palavra. Veja só, aquele aluno é esforçadíssimo. Vocês percebem alguma comparação aí? Não. Não estamos comparando um ser ao outro ser. Não estamos comparando qualidades de um ser, estou intensificando uma qualidade de um ser. Aquele aluno é esforçadíssimo, é mais que esforçado. Outra frase. Sim, e essa intensificação é marcada pela terminação do adjetivo, o íssimo, tá? Ele é lindíssimo. A gente não diz isso quando alguém é muito bonito, muito lindo? Ele é lindíssimo. Então, aí eu estou fazendo o superlativo absoluto sintético. Ele não compara seres. Ele intensifica uma qualidade de um ser. Aquela menina é belíssima. Percebam aí que a terminação do adjetivo, né, está intensificando uma qualidade de um ser, mas não compara, apenas intensifica uma qualidade. O jogador era esforçadíssimo, tá? Nesses casos, superlativo absoluto sintético, né? Em uma palavra, eu tenho uma intensificação de uma qualidade de um ser. E agora nós vamos ver o superlativo absoluto analítico. Ele é alongado, ele é formado pela expressão de um advérbio mais um adjetivo. Percebam, aquele aluno é muito esforçado. Ou seja, ele é mais que esforçado, ele é muito esforçado. Então, em muito, eu tenho um advérbio que intensifica e tenho um adjetivo esforçado, tá? Então, eu tenho um superlativo absoluto analítico. Aquela menina é muito bela. Percebam a expressão muito bela? Muito é advérbio, mais o adjetivo bela. E o jogador era bastante esforçado. Eu tenho aí, né, um advérbio intensificando um adjetivo, bastante esforçado. Nesses casos, eu tenho o superlativo absoluto analítico. Tá bom, gente? E aqui eu tenho um quadro resumo para quando surgir a dúvida, você consultá-lo. Você volta ao vídeo e consulta direitinho, tá bom? E agora,
é hora da atividade, no seu livro didático, nas páginas 154 a 161, tá? Bons estudos, nossa aula terminou. Um grande beijo para vocês. Cuide-se e cuide de quem você ama.